Olá, boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus, tá bom? Mediante este vídeo, eu vim trazer uma revelação na palavra, na palavra do Senhor, para os nossos dias, Estamos enfrentando aí no Brasil e no mundo, essa epidemia, essa doença que tem preocupado muitas pessoas. Estamos enfrentando essa falta de segurança, essa violência que tem trago muita preocupação, E isso deixa, as pessoas muito desorientadas, muito, despercebida aos acontecimentos. Mas o despertamento que eu quero trazer para meus irmãos, principalmente para meus irmãos em Cristo, mas também serve, para aqueles que querem conhecer e entender, mesmo que não professa a nossa fé em Cristo, mas quer entender um pouco, sobre vestimenta, é o que eu quero falar, nesse vídeo. Sabemos que estamos enfrentando um calor, terrível, tá muito quente mesmo, Então eu quero falar mediante a palavra de Deus sobre vestimenta, como, o servo de Deus pode se trajar, segundo a orientação da Bíblia, tá bom? Então vamos ler aqui a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 4, verso 13, que diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4, verso 13, Aqui falou sobre criatura, Em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15 e 16 diz assim: Disse Jesus, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Então, o que nós entendemos, que a pessoa, quando não tem, a confissão em seus lábios, em seu ser, que Jesus é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é Pai, não é filho, não é filho ainda, não passa de criatura, Então a gente só passa a ser filho quando a gente confessa o Senhor como nosso Pai. Então por isso que a palavra de Deus diz assim: Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Então, quando a pessoa recebe Jesus no seu coração, confessa com os seus lábios, que Ele é Senhor da sua vida, então ele tem o direito, de ser chamado de filho, Ele toma posse da bênção, Então, que você vem entender isso, Se você já confessou Jesus como Senhor da sua vida, então você é filho. Mas se você ainda não confessou Ele como Senhor da sua vida, você ainda é criatura, tá bom? Mas vamos falar sobre a vestimenta, Muitos irmãos em Cristo, que ainda não tem essa orientação, esse despertamento, fica preocupado, em como se trajar, principalmente nesse calor, Nós no caso eu falo de mim, e tem muitos também que estão na linhagem, da igreja pentecostal, das assembleias, no qual nós temos o hábito, o costume de usar, roupa comprida, manga comprida, calça comprida, entendeu? Então, nesse calor, eu queria que os irmãos entendessem. Se você usar uma bermuda ou uma camiseta, você não vai estar contrariando a palavra de Deus. Você não vai estar, ali fazendo nada que venha desabonar sua conduta diante de Deus por você usar uma camiseta ou usar uma bermuda de jeito maneira. A palavra de Deus está dizendo assim,
Não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes, né? Então, aos olhos de Deus, nós estamos nu, né? Nu e patente. Vamos entender essa palavra patente, né? Que significa aberto, revelado. Uma pessoa pode estar nua, quer dizer, mas não patente. Quer ver um exemplo? Se tiver uma pessoa nua, mas se ela colocar suas mãos nas suas partes íntimas, ela não vai estar patente, né? Ela vai estar ali escondendo as suas partes íntimas, né? Ela vai estar nua, mas não patente. Quando se expressa a palavra de Deus patente, é que está, né, aberto, escrachado, revelado. Quer dizer, então, diante dos olhos de Deus, nós estamos nu, né? Estamos nu diante dos olhos de Deus. Então, a gente tem que se trajar como? Decentemente, né? Temos que se trajar decente, né? Para não aparecer o que? Nossas vergonhas, né? Para não aparecer nossas vergonhas. Tem uma mensagem também sobre vestimenta no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, se não me falha a memória, é no verso 7, né? Verso 7 de João. João, capítulo lá no 21, verso 7, que diz assim, ó: Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Ou seja, ele estava ali com os demais. E quando João, né, que era aquele discípulo em que Jesus amava, falou: É o Mestre, é o Senhor, ele estava nu. Não quer dizer que ele estava pelado, desnudo. Não. Ele estava com uma tanga, né? Ele estava com uma veste menor e sem a túnica. Ele estava sem camisa e de tanga. Então o que acontece? Ele se envergonhou. Então rapidamente ele se cingiu, se vestiu com a túnica novamente e se lançou no mar. O que a palavra ensina pra gente? Nós varões, se a gente estiver lá no meio da rua sem camisa, a gente estamos nu, né? Estamos nu que? Perante a presença dos homens, né? Porque Deus vestido, né? Seja lá qual for o comprimento da roupa, nós estamos nu. Mas diante dos homens nós temos que ter decência, né? Então o varão sem camisa, né? Em via pública, ele está nu. Quer dizer, ele está, né, aparecendo as suas vergonhas, né? Então o que acontece? A gente tem que ter esse despertamento. Então, independente da sua fé, né? Independente da fé de A ou de B, se usa bermuda, camiseta ou calça comprida ou camisa comprida, o importante é você estar seguro na sua fé. Não criticar o seu irmão, né? Não criticar o seu irmão. Porque Deus, ele está vendo todas as coisas. Ele está olhando para quê? Para o seu caráter. Ele está olhando o quê? Para a sua fé, para a sua caminhada diante dele, né? Então a gente tem que entender isso. A gente tem que ter esse despertamento. Tem uma mensagem também em Apocalipse, lá na carta, né, para a igreja, endereçada à igreja de Laodiceia, né, que fala sobre isso também, né? Lá fala sobre isso também. Quer ver? Vamos ler lá. Apocalipse, capítulo, vamos lá, capítulo 3, né? Capítulo 3, verso 17. Verso 17 diz assim, ó: Como diz, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestes branca para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja
os olhos com colírio para que veja. Se os nossos olhos for mal, treva, todo o nosso corpo será tenebroso. Mas se os nossos olhos é iluminado, esclarecido pela palavra de Deus, né, todo o nosso corpo também é iluminado. Então está falando aqui sobre não mostrar as suas vergonhas, né? Então a gente tem que se trajar decentemente, né? Decentemente. Lá em Deuteronômio 22:5 fala sobre o trajo, né? Na antiga aliança, sobre o trajo do homem e da mulher, que diz assim, ó: não haverá trajo de homem em mulher, e não vestirá a mulher a veste de homem, porque qualquer que fizer isso é abominação ao Senhor teu Deus. Vamos focar a palavra abominação. Olha o que significa abominação, né? Uma coisa horrorosa, uma coisa terrível. Então essa troca de vestimenta, né, na antiga aliança, ela era observada como que abominação. Aí muitos dizem, não tinha diferença. Tinha sim. Se não tivesse diferença, Deus não ia colocar esse parâmetro na lei dizendo isso. Trazendo para os nossos dias, nós temos a diferença de traje de homem e de mulher, né? O traje de mulher, o que seria? Uma saia, um vestido, é um traje de mulher, né? O que seria um traje de um homem? Uma bermuda, uma calça comprida, traje de um homem. Agora vamos focar a palavra abominação. Vamos focar a palavra abominação, coisa terrível, coisa horrorosa. Se nós varões, homens, viril, né? Não estou falando de homens viril, né? Homens, né, com a natureza normal. Se a gente pegar uma saia, né, colocar uma saia, só um exemplo, colocar uma saia e ir num comércio, né, numa padaria, no mercado, com uma saia, nós não seríamos olhados com outros olhos, né? Nós não seríamos uma abominação diante dos olhos de Deus. Então é isso que a gente tem que entender, né? Que existe diferença, existe a diferença do traje do homem e traje da mulher, né? A gente tem que entender isso. Então por isso que nós temos que ser esclarecido, ser entendido, né? Para a gente poder caminhar orientado pela palavra de Deus. Tem algo também que eu quero compartilhar, que é essa revelação também de Atos, né? Atos capítulo 8. Tem algo também muito interessante. Quer ver que coisa bacana? A palavra de Deus orientando a gente sobre a conversão, né, de Saulo, né? Que depois se tornou Paulo. Está aqui no capítulo 9, né, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Vamos vir direto aqui no verso 10, né, para a gente ser direto, né? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Verso 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha que coisa interessante. Olha o colírio de Deus aí, né, sobre a vida de Paulo através de Ananias, né? O colírio é o que? É o esclarecimento, né, da palavra de Deus sobre a sua mente, para que você veja, para que você tenha discernimento da caminhada que você tem que trilhar na presença do Senhor. Então é esse despertamento que o Senhor quer para você e para mim também, que a gente veja